Olá, amados, boa noite a todos, graça e paz sejam com todos vocês. Aqui o apóstolo Sandro Ferreira, da Rede Apostólica Rara Global, e é com muito carinho, com muito amor, que peço licença hoje para entrar na sua casa, para poder falar com vocês alguns minutos relacionado ao que está acontecendo no mundo e no nosso país. Nós estamos aí no meio de um grande conflito, de uma guerra biológica e que está afetando o mundo todo e muitas coisas têm sido faladas. Porém, eu quero dar a minha posição a vocês que são parte da Rede Apostólica Rara Global, que nós não somos apenas uma rede, nós também somos uma casa paterna. E como casa paterna, nós somos uma família. E nesse tempo nós temos escutado muitos e muitas pessoas falando, colocando as suas posições, relacionado a algumas decisões do governo em relação à igreja. Qual é o posicionamento da igreja nesse momento? Alguns estão dizendo que a igreja tem que fechar, outros estão dizendo que a igreja não pode fechar. Outros dizem que se fecha é porque não tem fé ou porque são covardes. E outros dizem que se não fechar é porque as pessoas não estão tendo prudência e nem maturidade. Então nós estamos aí no meio de um grande conflito e que está atacando todo mundo e em especial a igreja do Senhor Jesus Cristo. Por isso eu quero colocar minha posição aqui nesta noite para vocês, para que são parte dessa casa paterna, diante daquilo que nós temos sentido no Senhor. Durante alguns tempos eu tenho ministrado e falado na nossa rede com relação ao momento em que nós estamos vivendo, e já cheguei até a fazer algumas perguntas em alguns ensinamentos do ano passado, que se viesse uma perseguição no Brasil, que se o Brasil fosse passar por uma grande perseguição, se as pessoas que você pastoreia, se a igreja que você lidera, eles continuariam sendo igreja, se eles continuariam contigo, se eles continuariam dizimando como quando eles vão nos templos, vão nas reuniões, vão nos cultos, se eles continuariam fazendo parte da família, da mesma forma de quando vão no púlpito, se eles continuariam sendo comprometidos com a família ministerial, a qual faz parte, se continuariam comprometidos com vocês. Temos feito essas perguntas em vários ensinamentos. E na última reunião de alinhamento da Rara, eu falei sobre o que nós estamos fazendo com a nossa família, o que estamos fazendo com os nossos jovens. E uma das coisas que eu perguntei é se você tem tirado tempo para estar com a sua família. Se você tem tirado tempo para estar com a sua família, não apenas em um momento de diversão, de compartilhar um cinema, um shopping, mas um momento de família, de buscar o Senhor. Em um momento de um culto familiar ao Senhor, de estar fazendo um discipulado com a família, de estar ensinando os teus filhos, de estar orando, lendo a Bíblia, discutindo textos bíblicos para gerar um crescimento e um desenvolvimento familiar. Todos que estavam na última reunião lembram desta minha colocação. E de repente nos encontramos com essa situação. O que me chama a atenção é que, como vocês sabem, se todos não sabem, a maioria sabe que este coronavírus ele está identificado desde dezembro. Porém, por motivos, acredito eu, essa é uma posição minha, ok, pessoal, que por questões pessoais, com motivações pessoais de governos, ela não foi divulgada como está sendo agora, porque vem toda uma festividade e até depois do carnaval, só depois do carnaval que começa o Brasil a andar. E nesta época de dezembro e até a época do carnaval, são momentos que entra
muito dinheiro, movimenta muitos recursos financeiros para o Brasil. Porém, quando acaba o carnaval, nos encontramos nessa situação, uma pandemia. E muitos de nós nunca vivemos uma situação como essa. Nunca passamos por uma situação tão complicada, por um conflito tão grande como esse. E nós somos da geração dos 40 a 50 anos. Porém, existe tempos atrás que teve situações parecidas ou semelhantes. Mas eu quero falar com você sobre o meu posicionamento bíblico com relação à igreja. Primeira coisa, entender se devemos fechar a igreja, fechar os templos ou não fechar. Aí alguns dizem, mas a igreja não fecha porque a igreja somos nós. E claro, nós sabemos disso e temos entendido isso, que nós somos a igreja. Porém, a igreja, ela se reúne em um determinado lugar chamado templo. Essa é a nossa cultura. É a cultura que nós herdamos e continuamos elas por gerações e gerações. Os templos são lugares de reunir ou de congregar a igreja do Senhor. Porém, quem faz a diferença não é o templo, é a igreja. O templo é o lugar da igreja reunir para adorar o Senhor, para se reabastecer no Espírito, para poder receber um poderoso ensino, um discipulado, e ir lá fora, na comunidade, na sociedade, aplicar aquilo que aprendeu no culto de ensino do domingo. Sempre temos falado sobre isso, e isso não é uma coisa desconhecida por nenhum de nós. É uma coisa que nós temos conhecido e temos falado disso continuamente. Então, e muito mais do que fazer igreja, é ser a igreja. E pegando esta palavra do ser, o momento oportuno é agora, de ser a igreja do Senhor Jesus Cristo. Mas ser a igreja do Senhor Jesus da maneira que Ele a estabeleceu. Uma igreja que marca a diferença. Uma igreja que marca a sua geração. Não por questões políticas e religiosas, mas pela sua influência de poder e autoridade na sociedade. Pela sua influência, pelo seu poder de autoridade e influência na sociedade, marcando o seu tempo, marcando o seu território, marcando a diferença. Porque se nós chegamos nesse exato momento da nossa história e encontramos uma pandemia tão forte como essa que toca o mundo, e de repente nós começamos a nos retroceder, porque agora não podemos tocar, não podemos reunir, não podemos congregar, e por causa do não podemos, nós então retrocedemos e mais uma vez, como igreja, nós nos conformamos com este mundo. Paulo fala que nós não devemos nos conformar. E nós estamos tomando esta forma, estamos conformando. Entendo sim que precisamos ser prudentes. Entendo sim que precisamos ser inteligentes e ter sabedoria para lidar com essa situação, com prudência e colaborar para o bem coletivo de todos. Porém, como igreja, nós estamos aqui para poder fazer a diferença. E este é o momento que eu conheço na minha história de vida, é o maior momento e que o mundo mais necessita da igreja. Tenho 51 anos de idade. E durante esses 51 anos de idade, este é o primeiro momento da minha história de vida em que o mundo realmente necessita da influência da igreja. E não é aceitável em que neste exato momento que o mundo precisa da igreja, que a igreja seja a igreja que ela sempre diz que é, a igreja de um povo poderoso, de um povo forte, um povo que não se contamina, um povo que não se mistura, um povo separado, um povo especial. Neste exato momento, este povo retrocede e não aplica a sua fé da forma que nós temos falado nesses últimos tempos, de uma fé
que é uma fé operacional. Uma fé que seja uma fé de resultados. Então veja, em Marcos 18, Marcos 16, 18, diz assim que se, ainda que bebêssemos algumas coisas mortíferas, não nos causarão dano algum. Porque esta é a igreja. É a igreja que ela está enviada para expulsar demônios, para curar os enfermos. Então, este poder, ela está em nós. O poder de fazermos a diferença e de transformar o mundo. E não de nos rendermos numa situação de uma guerra, de tronos como essa, uma guerra de poder como essa. Para mim, este é um momento marcado por uma atuação babilônica, um sistema babilônico que vem para poder realmente gerar todo um movimento para criar uma desestrutura social, de forma a criar leis, estabelecer leis imposta por esse sistema de governo para poder subjugar toda a sociedade do mundo e principalmente a comunidade da igreja, esse povo separado, esse povo que é a resposta de Deus para esse momento, né, estabelecendo o que podemos e não podemos fazer. Então, nós temos que entender que nós temos esse poder do Espírito dado por Deus para fazermos a diferença de tal maneira que se ainda nós comermos, bebermos alguma coisa mortífera, não nos causarão danos. A igreja, ela está repreendendo demônios. Ela está expulsando demônios. A igreja, ela vem por décadas fazendo guerra espiritual, expulsando principados, destronando os principados, fazendo atos proféticos. E nesse exato momento, o momento da igreja se levantar como a voz apostólica e profética do Senhor na terra, uma voz visível, audível, né? Que pode, por uma palavra, provocar mudanças, transformação e ainda mudar o destino do mundo, ela começa a retroceder. Uma igreja que faz guerra espiritual, que faz atos proféticos, que toca chofar, que está posta para destronar principados e agora ela está ficando de mão atada. Então nós não podemos concordar com isso, amados. Nós precisamos sim ser prudentes. Estamos sujeitos às leis de Deus e às leis dos homens. E foi estabelecido leis pelos governantes de não fazermos aglomeração, de não fazermos ajuntamentos de pessoas, e isso em diversos segmentos, não é só na igreja. Porém, para a igreja foi dado a liberdade de não se reunir com mais de 50 pessoas. Então, até 50 pessoas. Existe a autoridade legal dada pelo o nosso governador, pelos nossos governantes, que se pode fazer reunião. O que eu quero falar para você, meu filho? Seja prudente. Seja prudente. E haja com inteligência e sabedoria. Se você pastoreia uma igreja de 50 pessoas ou mais, né? Vamos colocar aqui que você pastoreia uma igreja com 50 pessoas. Então você tem no mínimo 50 cadeiras dentro do teu espaço. Divide isso em 2, 3 cultos. Faça cultos fracionados com 15, 20 pessoas. Coloca vasilhas com água e detergente para as pessoas chegarem e já lavar as mãos. Orienta elas que na chegada, na entrada, já lava a mão, como era feito no templo antigo. Antes de o povo chegava no átrio ali para entrar no tabernáculo, já tinha ali a bacia para lavar as mãos. Então, antes das pessoas entrar na igreja, elas vão ali, já lavam a mão. Oriente que cada um traga o seu álcool, gel, para estar passando na mão. Se elas tiverem dificuldade, providenciem, mas isso é uma situação real e social. Então, que todos tragam o seu álcool, passam na mão.
Orienta que todos venham de máscara para o culto. Mas não deixe de fazer os cultos em comunhão. Porque uma das maiores estratégias deste momento está sendo o isolamento. E o isolamento sempre foi uma arma do inimigo das nossas almas. Tentar nos separar, nos dividir. Então nós não podemos aceitar e nem concordar com isso e temos que ter o discernimento do Espírito para entender. Eu sei que muitos podem não concordar com o que eu estou falando e é bom que você não concorde, porém uma coisa nós temos que ter discernimento do que está acontecendo. E se estamos falando realmente de uma guerra espiritual, estamos falando de uma guerra de tronos, de tomada de poder, nós temos que entender o que está acontecendo. E não podemos fragilizar com essa situação. Então, usa de estratégias com sabedoria, mas mobiliza o povo, essas pessoas a vir nas reuniões, façam cultos proféticos de oração e adoração, fazendo decretos, liberando palavras de cura de saúde. Não deixe que a comunidade a qual você está veja que você se tornou mais uma loja, mais um comércio do teu bairro que fechou as portas, porque qual é o tamanho do teu Deus? Quem é este povo que fala de milagres, de poder e nesse exato momento eles também retrocedem? A igreja de Cristo, ela é a esperança do mundo. Nós temos que ser a esperança nesse momento de desesperança, porque nós somos portador daquele que é a esperança viva. E se isso não estiver vivo em nós, como nós vamos poder dar essa esperança? Então este é o momento de decidirmos que tipo de pessoas nós somos, que tipo de cristãos nós somos. Decidir a quem nós servimos. Por toda a história bíblica nós vamos encontrar momentos de diversidades e dificuldade que o povo de Deus teve que passar, mas o povo de Deus fez a diferença social no meio daquele povo. Poderíamos citar diversas, mas eu quero citar aqui de Esther, onde ela teve que fazer uma convocação de um jejum, porque todo o povo dela estava com uma sentença de morte. Mas eles não se acomodaram, não falaram, vamos retroceder. Vamos parar. Não, eles foram para a batalha. Mas foram para a batalha como um povo. Eles não deixaram de ser, não perderam a identidade, não perderam o foco e o propósito. Porque, primeira coisa, Esther tinha que saber por que ela estava ali. E o povo também precisava saber que o Deus de Abraão, Isaac e Jacó era o Deus deles. Posso falar aqui de Daniel. Daniel, que foi levado como escravo para um território ímpio, para servir a um rei ímpio. Mas foi criadas situações em que, por todos os reinados que Daniel passou, por causa da vida de Daniel, do posicionamento de Daniel, Daniel foi levado em posição de governo, sempre se tornando a pessoa de confiança dos reis, se tornando o maior entre todos os príncipes, entre todos os governadores, a ponto desses governadores se reunirem para tramar contra Daniel e para lançá-lo na cova do leão com o propósito de matá-lo, sentenciá-lo à morte. Daniel foi sentenciado à morte, mas Deus o livrou. E pela manhã, quando o rei chega ali, ele fala, Daniel, por acaso pôde o teu rei te livrar? Esse é o tipo de igreja que nós temos que ser. O tipo de igreja que ainda que entramos na cova do coronavírus, que ainda que estamos no meio do coronavírus, temos que entender que o nosso Deus nos livra. Ele só não pode, mas Ele nos livra por causa do nosso comprometimento. E por causa da história que Ele tem conosco. E se por acaso Ele permitir que algum dos seus ungidos morra por esta causa, é porque Ele está usando esta pessoa para ser uma semente para um poderoso avivamento.
Eu me converti ouvindo falar que está por vir um grande avivamento sobre a América Latina e que o Brasil seria o berço desse avivamento e que as nações esperam que o Brasil se desperte enviando seus missionários. E quando nós olhamos todo o contexto da história, nós percebemos que isso ainda não aconteceu, apesar de ter surgido inúmeras igrejas, ter se aberto inúmeras igrejas. Ainda assim, falta um verdadeiro e genuíno avivamento do Espírito Santo, um derramamento de poder, um derramamento que gera arrependimento, e esse arrependimento vai gerar uma total conversão em nós, no povo do Senhor. Vai gerar uma verdadeira conversão social. Não será apenas já no povo do Senhor, mas em todos aqueles que escutarem. Porque a fé vem pelo ouvir. Pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Então nós não podemos fragilizar neste momento. Nós temos que ser o sal da terra e a luz do mundo. Mateus 5,13 vai falar: vocês são o sal da terra. Mas se o sal se tornar insípido, como poderá restaurá-lo? Se nós nos igualarmos com as instituições do mundo, se nós nos tornarmos a forma do mundo, como podemos, depois que passar essa pandemia, nós nos levantarmos como igreja? Como? Como o pessoal vai acreditar no que você fala nos púlpitos sobre cura, sobre milagre e libertação, se agora no real momento de provar a nossa fé, a nossa operação, ou como sacerdotes espirituais, como aqueles que podem trazer de Deus o sobrenatural, porque não é uma ação natural, mas é uma ação que vem de Deus, porque a ciência ainda não tem a vacina, mas aqueles que tiverem no Senhor não serão tocados. Isso é ser igreja. É o que vai chamar a atenção das pessoas, e eles vão querer estar nos cultos, vão querer conhecer esse Deus, porque nós estamos em uma tremenda apostasia. E uma apostasia mundial. Nós estamos com a igreja no momento em que a igreja tem se conformado com algumas coisas que têm acontecido. Por causa do sistema do mundo, muitas vezes temos sido frágeis em tomar posições e ter atitudes que sejam de alinhamento com o propósito de Deus. Não se discutimos sobre o assunto do homossexualismo, mas nós queremos ganhar o homossexual e queremos que ele se transforme, que ele muda para vir. Não discutimos o assunto, buscamos nos preparar de maneira que tenhamos estrutura e conteúdos para trabalhar na transformação desse cidadão. Nós passamos do ano passado por este ano por um grande ataque de suicídio. Vários líderes tirando as suas vidas. E pouco se falou nas igrejas sobre esses assuntos, sobre essas questões. Até algumas reuniões foram feitas, mas passando simplesmente de algum mais ajuntamento de líderes para encontros de café e muitas vezes para servir para alguma pessoa, promover seus ministérios pessoais, mas não para provocar uma transformação e uma mudança, porque as mensagens, as palavras para esse tipo de reunião, elas têm que ser como um bisturi do Espírito Santo, um bisturi do Senhor, que vai provocar uma cirurgia na alma para trazer essa cura, para arrancar esse câncer da depressão. E muitas instituições no mundo têm mudado seus estatutos por causa da aceitação do homossexualismo no meio da igreja, no meio das suas instituições. Não quero falar da igreja, mas no meio das suas instituições. Então, é uma coisa que nós temos que repensar. Acredito eu que estamos passando, e veja, não é apenas uma nação, é um mundo. É Deus chamando o mundo de joelhos. É Deus chamando o mundo ao arrependimento. Porque Deus ainda está com os olhos dele sobre este mundo. E o propósito eterno de Deus é restaurar essa terra. É restaurar essa terra.
Por isso a igreja está aqui. Por isso o filho dele veio e morreu. E por isso ele deixou a igreja aqui, para trabalhar por uma colonização. Uma mudança de mentalidade, mudança de paradigma, mudança de crenças, valores e princípios. Então não podemos continuar nos reunindo para fazer mais cultos e mais cultos de motivações, que nos anima, que agrada a nossa alma, e enquanto nós não estamos cumprindo um propósito espiritual. E a igreja tem um propósito espiritual, porque ela é embaixada, representante de um reino espiritual. Veja, em Jonas 1:8, vocês conhecem a história de Jonas. Recebe um comissionamento profético do Senhor. Porém, Jonas, ele não colocou sua atenção no propósito. Jonas queria estar numa área de conforto. Jonas não queria se comprometer com situações nenhuma que lhe trouxesse problemas, dores, porque ele sabia que havia um preço, e ele estava muito confortável, muito tranquilo, e ele então procura fugir daquele lugar para ir para um outro lugar onde ele pudesse estar confortável, onde ele pudesse estar simplesmente só desfrutando dos desejos da carne, daquilo que satisfaz a sua carne. E a satisfação da carne é alimentar a nossa carne. Como é que eu alimento a minha carne? É satisfazendo, dando aquilo que ela quer. Mas você conhece a história, Jonas passa por todo um processo e vai parar na barriga de um peixe. Mas algo que me chama a atenção é que quando os marinheiros, eles descobrem Jonas no navio e percebem que ele está ali e lançam sorte, a sorte cai em Jonas, eles perguntam: por causa de quem nos sobreveio este mal? Por causa de quem? E esta é uma pergunta que não quer se calar. Quantos de nós poderíamos responder por causa de quem está vindo este mal sobre o mundo? Por causa de quem? Quantos profetas poderiam responder por causa de quem está vindo este mal sobre o mundo? Por causa de nós. Nós cidadãos humanos, mundanos. Por causa de nós, igreja, que não nos comprometemos totalmente com a missão do Senhor e fazemos uma missão paralela. Por causa de nós, que estamos preocupados com o número de pessoas que vêm nas nossas convocatórias de reunião de adoração ao Senhor e não com o propósito para o qual nós nos reunimos. Igreja amada do Senhor Jesus, estou falando com muito temor e tremor. Eu muito poucas vezes gravo os vídeos, não sou muito disso, mas estou sendo impelido pelo Espírito neste momento por trazer essa fala, e sei que muitos vão discordar, e o propósito aqui não é buscar a concordância com todos ou com 100%, mas é trazer uma palavra de direcionamento e alinhamento que possa te fazer refletir. Somente você que é parte desta casa ministerial, desta casa paterna, por causa de quem nos sobreveio este mal? Jonas teve que olhar para si, se pedir perdão, e por causa de Jonas, Deus salvou uma nação. Porque Jonas volta ao princípio do seu comissionamento, voltou ao princípio do seu chamado, e ele então vai cumprir, não com muito contente, mas ele vai cumprir a missão, sabe? Ele vai cumprir o propósito. E ele chega para Nínive e profetiza. Profetiza. E você conhece a história, houve uma mudança do próprio rei convocar jejum e tal, e fazer o que tinha que, sabe, um tempo de arrependimento, de quebrantamento, e Deus salvou a Nínive por causa que Jonas voltou. Voltou. Talvez o que Deus precisa nesse momento é que nós sejamos os Jonas. Aqueles que vamos sair da nossa caverna pessoal, das nossas cavernas emocionais, das nossas cavernas de situações que nós mesmos criamos,
porque muitos estão frustrados por situações financeiras, mas a situação financeira ela é ela é provocada por mim porque não tem administração. Muitos estão frustrados por não conseguir ter um sucesso ministerial, mas o sucesso do ministério não está em quantidade, mas está assim em qualidade. Mateus 16:18, o Senhor Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja dele. Poderíamos citar tantas outras coisas aqui, tantos outros textos bíblicos, mas eu quero chamar a sua atenção neste momento, para que você, daquilo que você é no Senhor, qual é o teu propósito em Deus? Por que você faz o que você faz? E para que você faz o que você faz? Deus confiou a você a liderança de um povo. E ministério não é status. Ministério é renegação. Ministérios não é para fama. Ministério é para morrer a si mesmo. É necessário que eu diminua e que ele cresça. Por isso, meus queridos, eu quero mais uma vez motivar a você. Não se conforma com este sistema. Discirna o que está operando, qual é a operação.